servos e servas de Deus, a paz do Senhor. Os que podem, tome o vosso assento, por favor. Louvores aos céus, continências ao grande Deus de Abraão, ao grande Deus de Isaque, ao grande Deus de Jacó, pela vida do anjo desta igreja, pessoa que os senhores conhecem, e diga-se de passagem, muito bem. Mas antes de ministrar a palavra do bom mestre, eu careço, necessito da vossa preciosíssima atenção para dizer o que ora careço que os senhores escutem. Antes da leitura bíblica, permita-me só fazer os senhores lembrarem de que Deus tem presenteado os senhores com um exemplo de caráter, um exemplo de honradez, um homem digno de toda respeitabilidade. Ter um pastor como os senhores têm é privilégio de poucos. Eu, pastor Abílio Santana, não tenho dificuldade nenhuma, não tenho, em honrar alguém, não. Eu tenho dificuldade em curvar-me diante de outrem, além do santo de Israel, e adorá-lo. Aí eu tenho dificuldade, mas honrar alguém, não tenho. Até porque tudo que tu plantas, tu colhes. Então eu careço, necessito de parabenizar esta igreja pelo homem que Deus tem colocado como vosso líder espiritual. Se não for pedir demais, quantos podem aplaudir ao Deus dos céus pela vida do pastor Sângelo? Faça isso, por favor. Seja Deus louvado por vossa vida, pastor. Mas aplauda mesmo, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora sim vou ler o texto da palavra do bom mestre. Amado pastor Natan, sabes do meu amor por ti. O som estava maravilhoso. O time que está ganhando não se mexe. O som estava maravilhoso. Estava tão bom. Meu retorno aqui, botaram um agudo aí, que a minha voz não é tão assim, tão aguda. Mas enfim, então, querido pastor Natan, seja Deus louvado por vossa vida, seja Deus magnificado pela vida do senhor. Pastor Natan, eu fui visitá-lo hoje, ele disse, pastor Abílio, o seu cabelo está bonito, mas me permita. E eu corto cabelo, gente, eu corto cabelo há mais de 45 anos, né? No mesmo lugar. Está dando microfonia, tá? No mesmo lugar. Então, aí Natan, eu fiquei meio desconfiado assim, né? Mas eu vou lhe ser muito sincero. Para mim, se eu fosse ele, colocava ali um slogan, né? Tesoura de ouro, navalha de ouro, né? Ele é um diamante de Deus, né? Quantos podem aplaudir os céus pela vida do pastor Natan? Glória a Deus. Glória a Deus. E ele deu um grau aqui que eu não estou nem com vontade mais de... Ele disse, pastor, estou vendo uns fiozinhos brancos aqui, de bondade sua, a maioria é tudo branco. Deu um grau aqui, obrigado, Natan, seja Deus louvado por sua vida. Gente, alguém quer ouvir o que Deus tem para falar? Amém. Pelo amém, quase ninguém. Alguém quer ouvir o que Deus tem para falar? Amém. O texto que ora vamos ler
é um texto muito, muito conhecido, diga-se de passagem, extremamente conhecido. Glória a Deus. Não só, o retorno está maravilhoso. Para mim está 10. Tá 10. É que time que a gente mexe muito, aí acaba entrando jogadores que não... Onde é que você quer chegar, pastor? Assim, por exemplo, cada pessoa que pega o microfone tem um tom de voz diferente, né? E o pessoal da sonoplastia, né, eles ficam muito preocupados, e com razão, de alguém queimar uma saída, e uma saída é um absurdo, né? E tem uns que pega bem aqui assim, ó, ele não entende que isso aqui, ó, né, o engenheiro trabalhou para que isso aqui fosse formado, né, mas tem dele que pega aqui assim, e aí o sonoplasta, coitado, fica ali. E tem outros que encola bem dentro da boca, que o sonoplasta puxa para cá, e outros afasta muito, aí o sonoplasta aumenta. Então, e é uma luta. Então, na minha ótica de enxergar, é um grupo, é uma equipe que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. Se não for pedir demais, quantos podem aplaudir o Deus dos céus pela vida da sonoplastia? Seja Deus magnificado. Glória a Deus. Eu sou do tempo que não era nem sonoplasta. A sonoplasta foi de uns 10 anos para cá. Eu sou do tempo que era irmão do som. O irmão do som. Eu ficava, se tem irmão, tem primo. Aí depois mudou de irmão do som, passou a ser técnico de áudio. Depois mudou para sonoplastia. E agora eu já ouvi dizer que a nova galera diz que agora é DJ. A gente que é de 1900 me esqueci, como é que se... Né? Alguém quer ouvir o que Deus tem? O que Deus tem para falar, diga amém. Um texto bíblico, muito conhecido entre nós, quero crer. Evangelho, segundo escreveu São Marcos. Evangelho, segundo escreveu São Marcos. Aleluia. Capítulo de número 6. Desceu um manto aqui que me disse que é para irmos para o Evangelho segundo escreveu São Lucas. Deus sabe de todas as coisas. Eu ia ler um texto em Marcos 6, aí Deus me manda para São Lucas capítulo 7. Deus está no controle de tudo. São Lucas capítulo de número, eu falei 7? 8. Lucas capítulo 8, uma passagem muito conhecida entre nós também. Lucas capítulo 8, a leitura é um tanto vasta, um tanto longa, mas há um porquê. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Diz assim: e aconteceu que, quando voltou Jesus,
Quem voltou? A multidão o recebeu. Quem recebeu? Porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo. Me dá o nome dele? Que era príncipe da sinagoga. Jairo era o quê? Só mais uma vez. E prostrando-se aos pés de Jesus, dobrou os joelhos, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única. Quantas filhas Jairo tinha? Quantas filhas Jairo tinha? Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos. Quantos anos? Que estava à morte. A morte não é morreu, prestes a morrer. Estava quase para morrer. Uma doença. E indo ele digo Jesus. Diga comigo, Jesus foi. Não, diga com graça, Jesus foi. Para a casa de Jairo. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos. Quantos anos? 12 anos. E gastara com os médicos todos os seus bens. E por nenhum médico pudera ser curada. Chegando por trás dele digo, de Jesus, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, 2 pontos. Quem é que me tocou? Jesus perguntou o quê? Fala com graça, gente. Jesus disse o quê? Só as mulheres? Varões? Varões e varoas? Vocês vão entender porque eu quero tanta participação dos senhores na leitura bíblica. Há um porquê. No decorrer do sermão, vocês vão entender. Ah, foi por isso que ele queria que a gente repetisse. Quem é que me tocou? Só mais uma vez. Quem é que me tocou? Confusão. Porque bem conhecia. Não. Bagunçou o texto. Aê sim. Não. 45, por favor. Disse Jesus, quem é que me tocou? Paramos em quem é que me tocou. Só muda depois que a gente terminar a leitura, por caridade. Disse Jesus, quem é que me tocou? Jesus disse o quê? Quem é que me tocou? E negando todos. Estou na leitura, filho. Me ajuda. E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, 2 pontos. Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou. Antes foi, quem é que me tocou? Agora ele muda a força verbal, muda a verbante, e ele afirma. Primeiro pergunta, e agora ele afirma, alguém me tocou. Jesus disse o quê? Alguém me tocou. Jesus disse o quê? Alguém me tocou. Por
porque bem conheci que de mim saiu poder. 47. Então, vendo a mulher que não podia mais ocultar-se, aproximou-se tremendo, postando-se ante ele, declarou-lhe diante de todos, fez uma declaração na frente de todos, ou de todo o povo, a causa, o porquê havia lhe tocado. E como logo sarara. 48. Ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé, é o último versículo, tá? Olha o que Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E mesmo sem entender nada, diga amém. Pode tirar, querido. Senhores, o texto que ora acabamos de ler requer bastante atenção para entendermos. Eu sei que nós acabamos de fazer uma leitura que todos nós aqui conhecemos de có e salteado, como a gente diz no meu querido Nordeste, na minha querida Bahia. De có e salteado quer dizer conheço muito. Mas há algumas curiosidades nesse texto, nessa história que ora acabamos de ler. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. E quando voltou Jesus, estou só recapitulando, tá? E quando voltou Jesus, a multidão o recebeu. E por que recebeu? Porque todos estavam... Não lembra da leitura? Vou ler de novo. Vou recapitular de novo. E quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Agora, tem como Abílio Santana voltar, como é o nome dessa cidade? Montijo. Tem como Abílio Santana voltar a Montijo se nunca passou por Montijo? Você só volta para um lugar de onde você saiu ou já passou. São curiosidades que a gente deve atentar, e há um porquê de eu estar te dizendo isso. Senhores, achar Jesus nessa época, só escuta por caridade, achar Jesus nessa época era muito difícil. Primeiro que não existia a chamada rede social, que hoje é fácil. Você liga, está onde? Me mande a localização, na hora. Mas nessa época não existia rádio, televisão, nada. Muitas das vezes Jesus estava ali e quem estava aqui não sabia. Detalhe, se for o caso a gente lê esse texto. Teve pessoas que saíram de casa procurando Jesus, porque ouviu dizer que ele tinha cura, porque ouviu dizer que ele tinha poder para libertar alguém da sua família, e saiu procurando há mais de um ano. Exemplo, Jesus está em Genezaré. Quando chegava em Genezaré, Jesus esteve aqui? Teve. Mas o que você quer? É que eu estou viajando com meu filho doente e eu queria... se você chega aqui, a semana passada, ele foi embora. Foi para onde? Foi para a região de Cafarnaum. Então ia para Cafarnaum, quando chegava lá, Jesus já tinha saído. Não tinha rádio avisando onde ele estaria. Era um milagre encontrar Jesus. Olha o arrudeio que eu estou fazendo para te explicar o porquê que a multidão ficava esperando. Jesus chegou em Tiberíades. Você vai entender porque eu quero tanto a sua atenção. Jesus chegou em Tiberíades.
Me dá o nome da cidade? Quando Jesus chega em Tiberíades, ele olha para o outro lado. Tiberíades é banhada pelo lago, conhecido como o mar da Galileia, que na realidade não é mar coisa nenhuma, é o Rio Jordão que cresce. Tem até ondas, é verdade, por conta do vento, mas é água doce, é o Rio Jordão que cresce. E aí Jesus olha para a outra margem do Jordão, do outro lado do lago da Galileia, e diz: ficaem aqui, porque eu vou do outro lado. Jesus entrou no barco e foi para o outro lado e levou os seus discípulos. E a multidão ficou esperando ele. E ele foi para o outro lado, que é Gadara. E todos nós conhecemos o que ele fez lá em Gadara, expulsou um demônio e voltou. Só que quando Jesus está indo para Gadara, está vindo gente de vários lugares procurando ele. E chegou lá e dizia: Jesus está aqui, está aqui. Oh, rapaz, ele foi para o outro lado. Mas não fica preocupado não, porque ele vai voltar. E aí quem vinha procurando Jesus, chegava em Tiberíades. Eu soube que ele veio para Tiberíades. Veio, mas foi para o outro lado, em Gadara. Mas pode ficar aqui, que ele disse que vai voltar. Então quem vinha procurando ele, foi aglomerando, vai entendendo, aglomerando. E a multidão. Você vai entender porque eu quero tanto a sua atenção. Foi chegando cego, surdo, mudo, e foi esperando. Ele falou que vai voltar. E teve gente, com certeza, mas será que vai voltar? Porque nós temos mania de julgarmos as pessoas por nós. Geralmente, quem é fiel tem mania de tomar muito calote, porque ele acha que todo mundo é igual a ele. Porque ele é de palavra, acaba confiando no infeliz das costas ocas, e o cabra, e geralmente o enrolado tem mania de desconfiar de todo mundo, porque ele acha que todo mundo é igual a ele, porque não tem palavra, pensa que todo mundo é igual. Isso é normal. Mas será que ele vai voltar mesmo? Não está na Bíblia, mas eu acredito. Teve gente pegando barco, quem sabe ele não volta, eu vou para lá também. Deixa eu tentar te dizer uma pequena grande verdade. Se Jesus te disse que vai voltar, olhe para alguém que está do seu lado e diga: ele é fiel. Detalhe. Segundo a Bíblia Sagrada, escuta isso. Moisés, antes de morrer, escuta isso, gente. Segundo a Bíblia Sagrada, Moisés, antes de morrer, o primeiro presidente do país, que o segundo foi Josué, depois veio os juízes, depois dos juízes aí os reis, e hoje é primeiro-ministro, mas o primeiro presidente do país deu a Constituição para Israel. Escuta isso. O pessoal da mídia tem liberdade, tá? Me ajuda aí, estou até sentindo falta da mídia. Cadê a mídia? Eu quero foto. Tu é mídia? Cadê o pessoal da mídia? Tá aí? Vamos mandar. Mídia, eu estou doidinho que... Vai mídia. Ô mídia. Pois bem. Tudo ao seu tempo, né? Na hora vocês, né? Fiquem em paz. Aí tem gente que gosta de andar, aí quando eu olho para ele, finge que é mídia, pega o celular. Vocês vão entender. Moisés, antes de morrer, ele entregou para Israel. Só os que me ouvem digam amém. Entregou para Israel a Constituição, que são, aí então, Constituição, 613 leis, o que pode, o que não pode, Constituição. Por isso você lê muito, lei de Moisés.
Moisés. Por que lei de Moisés? Porque era o primeiro presidente do país. Foi quem deu a Constituição. E olha o que Moisés escreveu. Isso aqui é muito sério, tem muito a ver com o texto que a gente leu. Olha o que Moisés escreveu. Nós não vamos ler por conta do tempo. E eu aprendi, quer dizer, uma cautela minha, de não citar textos, porque tem gente que abre a Bíblia e deixa você falando de graça, e você querendo que ele preste atenção no que você está dizendo, e ele vai ver o texto que você explicou, e aí acaba perdendo a revelação, e ele não tem a cultura de depois pegar a mídia, escutar, né, pegar a transmissão, mas ele pega a Bíblia e vai, e aí, por conta disso, algumas vezes eu paro de citar textos, né, para que ele não perca o que Deus tem para ele. Pois bem, Moisés escreve, escuta isso: por menor que seja a cidade, por menor que seja a cidade, escuta isso, gente, no fundo desta cidade, a língua coça para dizer o texto, mas e o medo de você pegar a Bíblia? Não é que não bate, é que eu não quero que você perca o que Deus tem para você. Por menor que seja a cidade, escuta isso. Tem que ter no fundo desta cidade, é lei, uma das 613 leis de Israel, o arraial das imundas. Quando a mulher estiver no fluxo da sua carne, ela sairá da cidade e entrará no arraial das imundas, e lá ficará até que o fluxo da sua carne se vá. Quando o fluxo da sua carne se for, ela virá à entrada da cidade. Alguém da família traz água, está escrito, água corrente, não pode ser de poço, tem que buscar água no rio. E ela banhar-se-á, ou tomará banho, queimará as vestes da imundícia, se veste de umas vestes limpas e entrará na cidade, e será considerada limpa. Quando a mulher estiver no fluxo da sua carne, não tocará em ninguém. Se ela tocar, será apedrejada até a morte. Vai vendo. E se alguém tocar na imunda, também será imundo até o pôr do sol. Ela tomará banho, vestirá vestes limpas, procurará o sacerdote e entregará um casal de rolinha ou um casal de pomba. Sacrificando o sacerdote, será considerada limpa. Mas 30 dias depois, olha ela lá de novo no arraial das imundas. Isso é fluxo e refluxo da sua carne, que nós na linguagem de hoje chamamos de fluxo menstrual. Daí o porquê que as judias, filho um atrás do outro, que ela preferia aqui, outro aqui, de que ser humilhada lá no arraial das imundas. Quem está entendendo, diga amém. Só me escuta para você entender. Quando Jesus aponta acolá, a multidão na praia de Tiberíades começou a gritar: está vindo, ele está vindo, ele está vindo, olha lá, está vindo, uau, está vindo, ele está vindo. Quando a multidão acha que vai receber o milagre, quem aparece? Jairo. E Jairo era príncipe da sinagoga.
uma autoridade que os senhores não têm noção. E o que era príncipe da sinagoga nessa época? Intérprete da lei. Na sinagoga tinha muita gente, mas o príncipe era o cara. Não era qualquer um. E olha a humildade de Jairo, ou Jair, que é a forma grega de proferir Jairo. Jair cai de joelhos, pastor Sângelo, diante de Jesus, dizendo: eu creio que tu és o Messias, vem comigo à minha casa. Gente, de Tiberíades a Cafarnaum é uns 3 dias de estrada. De Tiberíades a Cafarnaum, uns 3 dias de estrada. Pelo pouco que o senhor conhece, pastor Natan, pelo pouco que o senhor conhece o Senhor Jesus, precisava Jesus ir lá na casa de Jairo para curar essa menina? De onde Jesus estava não podia curar? Está escrito que um certo homem chegou e disse: não sou digno de tê-lo debaixo do meu telhado. Diz uma palavra aqui e meu criado sarará. A Sirofinícia deixou a filha endemoniada em casa. Ela saiu procurando Jesus, achou Jesus. E de onde? Meu amado, fica de pé, por caridade. Isso é um amigo meu. Isso é uma pérola de Deus. Já preguei na igreja que Deus o confiou 2 vezes. Aprendi a te amar. Um grande líder, grande líder. Quantos podem aplaudir os céus pela vida desse homem de Deus? Beijo no seu coração. Não se vá antes que eu lhe dê um beijo no rosto. Isso é uma pérola, 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 pérola. Pois bem, eu estou vendo outras pessoas aqui. Se eu não falar, vai ficar zangado comigo. Olha, fique zangado, mas eu não vou falar não. Eu tenho que ministrar a palavra. Depois a gente se abraça, tá? Pelo amor de Deus. Mas falou de um, não falou de outro. Simples. Como é o nome da senhora? Perdão? Luciana. A minha amada Luciana está usando óculos. O que é que orelha e nariz tem a ver com os óculos? Nada. Que vantagem a orelha tem carregando peso? E o nariz sendo marcado aqui, ó. Mas se é para ajudar os olhos, orelha e nariz aceita óculos. Se eu glorifiquei a Jesus pela vida de um membro do mesmo corpo que tu é também, para de história e glorifica Jesus. Aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois bem, de natureza, que Jairo cai de joelhos e grita: vem comigo à minha casa. Atenção, por favor. Vem comigo à minha casa, porque eu tenho uma filha única. Filha única. Filha única quer dizer única. Mas judeu, só um filho? Só um detalhe. Por que o escritor fez questão de falar que era filha única? Tinha uma filha, pronto. Mas fez questão de dizer filha única. São detalhes, dizendo: Abílio vai estudar, fulano pesquisa por quê. Ainda disse a idade, filha única, porque é novinha. Não, 12 anos. Já teve chance de ter mais 11. Jairo era estéril. Essa menina nasceu por um milagre. E quem é pai tanto quanto eu, sabe a dor que é perder um filho. E dor maior, único filho. Se perder o único filho, quem vai mais chamar de pai? Dor maior é que para ser príncipe da sinagoga, só se fosse pai.
Porque ninguém pode cuidar da casa de Deus se não tiver cuidado da casa própria. Está escrito. Primeiro tem que dar exemplo em casa, para depois dar exemplo na sinagoga. Ou seja, primeiro tem que ser pai. Porque ia olhar no currículo, como é que é o filho, está ensinando no caminho que deve andar, ou é endemoniadinho, ou pode colocar naquele filme Esquecer de Mim. São detalhes. Agora o mais gostoso, Jesus foi, nós lemos que Jesus foi para a casa de Jairo, mas precisava ir para a casa de Jairo. Nada na Bíblia é fruto do acaso. Detalhe, Moisés escreveu que quando a mulher estivesse no seu fluxo, menstruação, não podia ficar na cidade, tinha que ir para o arraial das imundas. Detalhe, olha para mim, detalhe, uma jovem força de expressão, uma adolescente, saindo da pré-adolescência, 12 para 13 anos, chamou a mãe, minha mãe, vem cá minha mãe, que é isso? Aí a mãe foi explicar, eu estou te falando algo de há 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, quando o dia era dia, a noite era noite, e acabou, não tinha lâmpada, tecnologia não, nem a palavra tecnologia existia, porque se não existia tecnologia, como é que existia o nome daquilo que não existe? Uma menina, reverendo Sângelo, minha mãe, o que é isso, minha mãe? Não, filha, mamãe vai explicar. Mamãe não some de vez em quando. Vem cá, filha, vem cá. Está vendo lá longe, aquele cercado lá? Está cheio de mulheres. Mamãe, quando é para lá que mamãe vai. Olha a roupinha que mamãe já preparou. Tá, minha filha? Quando você vier, você vai daqui uns 3, 4 dias. Isso oscila muito, tem mais que 5, 6 dias. Aí mamãe já preparou o balde para ir no Rio Jordão buscar água. Tem que ser água corrente, que Moisés escreveu. Mamãe vai dar banho na minha filha, tá, minha filhinha? Você não vai ficar sozinha, pode ir. Minha mãe, vá, filha. O vestidinho, mamãe vai, tá aqui te esperando, tá? É que a gente lê, mas não presta atenção. Essa menina veio a primeira vez a menstruação. Quando ela chega lá no arraial das imundas, viu a tia, viu a outra irmã, minha irmãzinha, já explicou para ela. Comigo a primeira vez também foi assim, tal, e ela ficou esperando. Aí deu 7 dias e nada. Deu 10 dias e nada. É muito emocionante. Deu 30 dias, pastor Sângelo, e nada. Deu 1 mês e nada, reverendo. Para ganhar tempo. Deu 1 ano e ela lá. Dois anos e ela lá no arraial das imundas. E ela lá, para ganhar tempo, 11 anos, e ela lá, fédida, suja, parecendo uma louca, 11 anos sem pentear cabelo de bucha. Mas comia como? Quando alguém estava imunda, levava comida para as outras, porque ninguém podia entrar lá. E ela está lá no canto, 12 anos lá, filha de Abraão. Quando ela está lá triste no canto, todo mundo olhava e dizia: isso é uma ninguém.
E aos olhos humanos era de fato uma ninguém. Acabou. Esperando só a morte. De repente chega uma nervosinha. Chega uma na Arraial das Imundas, nervosa, braba. Tanto dia para esse negócio chegar. E essa desgrama veio chegar logo hoje. Como é que pode? Que é isso, menina? O mês passado você não estava aqui. O mês passado eu estava. Esse mês é outra história. E não vem procurar confusão comigo não, tá? Logo lhe avisando. Viu? Hoje o pau come na casa de Noca. Viu? Moisés parece que não tinha mãe. Porque eu estou aqui por causa dele. Tudo bem, lei foi feita para ser cumprida, não para ser discutida. Eu estou aqui, se eu estou aqui é porque eu cumpro a lei, mas tanto dia, porque essa desgrama não veio depois de amanhã. Mas mulher, eu te conheço, todo mês tu está aqui, eu também, e tu está nervosinha assim, por quê? Por que o quê? Por que o quê? Me deixe, me largue e me solte, hoje eu não quero. É o quê? Diga o que é que você quer, diga. Mas o que é que houve? O que é que houve? O que é que houve o quê? Eu nunca vi a minha cidade, Tiberíades, com tanta gente. Tiberíades está lotada. As hospedagens lotada. A feira livre, acabou tudo. É uma multidão. Sério, estou lhe falando. Por quê? Porque eu soube que o Messias passou na nossa cidade. E o Messias foi lá expulsar um capiroto lá, um capeta do outro lado, e o Messias voltou, e está todo mundo esperando na beira da praia, e eu estou lá, e de repente aparece o barco, é o Messias está vindo, e eu vou ver o Messias, eu vou conhecer o Messias, e quando eu digo eu vou conhecer o Messias, quem chega? Ela. E aí eu venho para cá, e não é para ficar nervosa? Ela, escuta, o Messias está na minha cidade. O Messias está no meu país. Na cidade onde eu moro. Ela dobra os joelhos e diz: ó Deus, eu não posso ir ao Messias. Eu não posso ir até o milagre. Porque a lei não permite que eu entre na cidade. Mas se é o Messias mesmo, vem até mim, Messias. Quando diz vem até mim, chega Jairo, vem comigo à minha casa. Precisava Jesus ir na casa de Jairo? Ele estava simplesmente querendo dar uma carona para alguém lá no vale do ninguém. Estava querendo dar uma... Você não pegou a revelação. Você não entendeu a revelação. Que pena, que pena, que pena. Ele escuta a oração da mulher: se tu és o Messias, eu não posso ir até você, mas tu podes vir até mim. Ele diz para Jairo: eu vou contigo à tua casa. E ele vai. E de repente a história de Jairo some. Não sei se você percebeu. Começamos a contar a história de Jairo, e a história de Jairo sumiu. E aparece uma mulher do fluxo de sangue. Se era proibido mulher do fluxo de sangue entrar na cidade. Ele passa pelo arraial de ninguém. Escuta isso, gente, estou finalizando agora. Ele passa pelo arraial de ninguém. E a multidão não é 2, 3, 10, não, é multidão. Aí virou tudo. E o Messias vai justamente para o lado dela. Ela está jogada no chão. Eu já ouvi tanta mensagem, tanto pregador, que a mulher veio, empurrava um, empurrava outro. Aonde? Pálida. Um sopro derrubava ela. Anêmica. Jorrando sangue. 12 anos. Não aguentava suster-se de pé. O Messias vai até ela e rala nela. Se para prender Jesus teve que dar um sinal,
Essa mulher quer descobrir quem era Jesus no meio de tanta multidão. Eu vou tocar nele, não é esse não, esse não. Vou tocar nele. Para que está feio. Jesus rala nela aqui, ó. Quando toca, está escrito que o sangue estancou-se na hora. Jesus parou. O texto que nós lemos diz que ele sabia quem tinha tocado nele. Lógico que ele sabia. Se ele foi para lá, passou por ali para isso. Se ele passou ali para dar uma carona. Carona aqui é boleia. Passou ali para dar uma boleia. Aí ele para e diz: quem é que me tocou? Essa palavra é tão forte que eu pedi para você repetir por 4 vezes. Quem é que me tocou? Está escrito, gente. E negando todos. Todos que estavam ao redor negaram. Fica subentendido que Jesus fez. Foi você? Não, senhor. Foi você? Não, senhor. Foi você? Ela não podendo mais se esconder, porque só faltou ela. Aí Pedro gritou: mestre, a multidão te aperta, te oprime. E o senhor pergunta, mestre, quem é que te tocou? Todo mundo. Inclusive eu estava te empurrando sem querer, eu tentando segurar aqui, e o povo me empurrava. Eu mesmo toquei no senhor. Que pergunta, mestre? Todo mundo está te tocando. Aí tu acabou de te tocar mais aí. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, alguém me tocou. Quando ela escutou alguém me tocou, ela disse: opa. Enquanto ele dizia quem me tocou, estou oculto, estou oculta, estou escondida. Mas olha o que ele disse: alguém me tocou. Se o Criador está dizendo que quem tocou nele foi alguém, por que eu vou me esconder? Se ele está dizendo que eu sou alguém, por que eu vou me esconder? Não, eu vou repetir para ver se você pega a revelação. 12 anos ouvindo dizer, é uma ninguém, é uma ninguém, é uma ninguém. Aí vem Jesus e diz: alguém me tocou. Quando ela escuta que ela é alguém, e é o Criador que está dizendo que ela é alguém, ela diz: peraí. Se o Criador está dizendo que eu sou alguém, por que eu vou me ocultar? Aí está escrito que ela revelou diante de todos a causa. Primeiro veio a causa. Quando diz a causa, é porque ela tinha um fluxo. Me ajuda, gente, ela tinha um fluxo? Eu quero ver quem está no culto. Ela disse a causa. E qual era a causa? Qual era a causa? Ela tinha um fluxo? Só que a lei dizia que tem fluxo de sangue, não pode tocar em ninguém. Se tocar é apedrejada. E aquele que foi tocado é imundo até o pôr do sol. Levítico 15, não leia. Levítico 15, está claro. Aí Jesus olha para ela e diz: filha. Ela disse: agora que deu. Primeiro me chamou de alguém, agora me chama de filha. Olha para alguém que está do teu lado e diga: pega a visão. Gente, desculpa, eu estou ministrando palavra profética. Eu estou ministrando palavra profética. Vou finalizar agora. Jesus disse: alguém me tocou. Ela parou e disse: opa. Se o mestre disse que eu sou alguém, por que eu vou me esconder? Pastor, não estou entendendo nada. Conversando é que você não vai entender mesmo. Pastor Abílio, eu não estou entendendo nada. Continuando a conversar é que você não vai entender mesmo.
Olhe para alguém que está do seu lado e diz para ele, diz para ela assim, ó, Deus quer falar com você. Toca nele, toca nele. Toca nele, toca nele. Deus quer falar com você. É uma tática que a gente tem para trazer a atenção de alguém que está conversando. É uma tática que a gente tem para trazer a atenção de quem está conversando. E assim a gente não envergonha ninguém e Jesus fica glorificado. Ela disse, eu sou alguém. Aí Deus nos reúne aqui hoje para dizer, Abílio, Sângelo, Natan, fulano, Bertano, ciclano, não interessa o que estão dizendo que você é. Interessa o que o teu Criador está dizendo que você é. Pela minha salvação, que é uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida. Se alguém chegar para mim, eu já escutei muito isso. Para mim você não vale nada, de problema seu. Abílio, para mim você não vale nada. Eu digo, a minha cara de preocupado. Eu ficar preocupado com alguém que diz que para ele eu não tenho valor, que para ela eu não tenho valor. Eu? Mas menino, pega a revelação. Jesus nos trouxe aqui hoje para dizer, filha, filho, eu, Jesus, estou dizendo que você tem valor. Você é alguém. Você é alguém. Concluindo a minha fala, devolvendo o microfone a quem de direito. Ela levanta-se. Quando ela faz a declaração, olha que coisa linda. Ela disse, eu, aos 12 anos, fluxo de sangue, fui trazida para o arraial de ninguém. 12 anos aqui no arraial de ninguém. Hoje eu tenho uma média de 24 para 25 anos de idade. 12 anos sem parabéns para você. Todos olhavam para mim e diziam, já era. Nunca mais entrarás na cidade. E aí o Senhor diz que eu sou alguém. A lei diz que eu serei apedrejada. Então vocês vão apedrejar alguém. Eu morro, mas morro como alguém. Estou curada. Estou curada. Só que a lei dizia o seguinte: será apedrejada, a não ser que haja uma intervenção do príncipe da sinagoga. Vai aplaudir ou vai ficar com essa cara de desviado? Ah, pelo amor de Deus! Aí Jesus olha e diz, e outra, em quem ela tocou é imundo. Quem é doido? Quem é doido? Chama Jesus de imundo. Jesus diz, filha, vai em paz. Ela, entra na cidade. Há 12 anos que tu não entra lá, né? Entra lá. Ela, quando ela vai entrando na cidade, filha, Jesus, você é alguém. Não aceite outra mensagem. O seu Criador, Jesus, está dizendo que você é alguém. Ela, segundo historiadores, o nome dessa mulher chamava-se
Verônica. Lembra daquela mulher que colocou um pano no rosto de Jesus na hora da morte e veio a face de Jesus? Ela, Verônica. Olha o arrudeio que eu fiz para explicar o texto que a gente leu, e aí eu finalizo agora. Sabe quando é que essa mulher voltou para o arraial das imundas? Chuta aí. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Então ela não teve filho. Segundo historiadores, ela era mãe de Marcos. Esse aí. Mas não entrava mais no período fértil. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus é Deus. Não fala com autoridade, Deus é Deus. Nunca mais ela entrou no arraial de ninguém. Fiz esse arrudeio todo só para te dizer isso. Estou finalizando agora. Devolver o microfone a quem de direito agora. Ninguém mais. Nós estamos a poucos dias da virada do ano. Ninguém mais vai olhar para você assim, ó. Ninguém mais. De cima para baixo, achando que é o bambambam, achando que é alguém. A partir de hoje vão te olhar assim, ó. Ou algumas vezes vão ter que colocar binóculo, porque Deus vai te exaltar, e para te enxergar vão ter que colocar binóculo. Quem recebe esta palavra, aplauda Jesus Cristo, por favor. Aleluia. Jesus Cristo, por favor. Não, eu estou falando aplaudir a Jesus. É o melhor aplauso. É o melhor aplauso.
De pé como estamos. Deus falou com alguém aqui. A sua história muda a partir de hoje. Eu vou repetir para ver se você pega a revelação. A sua história muda a partir de hoje. Aqueles que disseram, sumiu. Faz anos que a gente não escuta notícia. Acabou. Em 2026, eles vão ouvir dizer: o Criador exaltou ele, o Criador exaltou ela, e o Criador disse que ela é alguém, o Criador disse que ele é alguém. Quantos recebem esta palavra? Diga amém. Olhe para alguém que está do seu lado. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele, diga para ela, mas fale com autoridade. E aí eu devolvo o microfone a quem de direito. Fale com autoridade, olhe para ele, olhe para ela e diga: você vai ouvir o meu testemunho. Jesus, por favor. Faz isso não, aplauda Jesus. Faz isso, aplauda Jesus. Aleluia. Amados, vou devolver o microfone a quem de direito. Alguém ouviu Deus falar com você nessa noite? Vou perguntar de novo. Alguém ouviu Deus falar com você nessa noite? Então bate nesse peito assim, diz para alguém que está do seu lado: eu sou alguém. Assim que você ouvir dizer, está encerrado, eu vou estar naquela mesa ali. Eu tenho 3 produtos: um livro, um pendrive e a Bíblia. Não é uma Bíblia, é a Bíblia. A Bíblia é essa aqui. Não é uma Bíblia, é a Bíblia. Dobra a tua atenção para entender isso. Qual a diferença dessa para as outras? Do Gênesis ao Apocalipse, Bíblia normal. Normal. Original, Bíblia normal. Terminou a palavra amém no Apocalipse, no último capítulo. Terminou a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Bíblia normal. Terminou a Bíblia, começa um curso bíblico, teologia pura. Aqui dentro, cerca de 42 grandes mestres estão dando aulas neste curso teológico. Então, você vai
ver como a Bíblia chegou ao mundo, bibliologia, vai estudar sobre a Trindade, isso aqui é um curso teológico, sobre Deus Pai, teologia, na sequência, sobre Deus Filho, cristologia, sobre Deus Espírito Santo, pneumatologia, sobre os anjos, angelologia, depois como Deus fez o mundo, depois você vai estudar como Deus fez o homem, quando Eva veio de Adão, como o pecado entrou no mundo, você vai estudar armatiologia, são cerca de 4 grandes mestres que estão dando aula. Depois, como a salvação entrou no mundo, soteriologia. Resumindo, vai até a escatologia, até o juízo final. Então, é um curso completo. Você não vai ter reconhecimento, mas conhecimento teológico você vai ter. Você não vai ter diploma, mas você vai saber se alguém está falando bobagem, está falando certo, está falando errado. É o curso teológico. Terminando a teologia, terminando o curso teológico, aí começa heresiologia, estudando as seitas. Você vai estudar como nasceu Charles Taze Russell. Você vai ver que o Russell, ele era membro da igreja sabatista, ele fez uma rebelião lá no sabatismo, ou na igreja adventista do sétimo dia, e fundou uma igreja com 52 membros, que era arauto da presença de Cristo, e depois ele trocou o nome para Testemunha de Jeová. Então você vai estudar tudo que eles ensinam, e depois aqui mesmo você aprende como refutar o que eles ensinam. Depois sobre outras seitas, como por exemplo o sabatismo, como quem é que fundou, qual é a doutrina que eles ensinam. Então são muitas seitas que você vai aprender aqui. Qual é o objetivo? Te ensinar, para você evangelizar essas pessoas que estão perdidas, achando que estão achados. Então é a Bíblia, não é simplesmente uma Bíblia. Eu acho que eu tenho aí, acho que umas 6 só, né? Não tive muita fé, trouxe pouco, então os 3 lugares que eu passei já voaram. E depois eu tenho este pendrive. Esse pendrive, você pode dar um Google aí que você vai ver que o pendrive virgem, seria isso mesmo, pendrive virgem, que não tem nada gravado. Me ajuda aí, é isso mesmo? Pendrive virgem. O pendrive virgem custa, estou falando pendrive, né, custa uma média de 35 a 40 euros. O pendrive virgem. Imagina com 320 louvores. Jesus volta e tu não escuta tudo. Mas que tem louvor? Não, eu gosto daquele, pastor, assim, eu sei que nunca me deixou, eu tenho. Mas eu gosto de hino assim, mais assim, sabe? Tem. Ah, pastor, eu gosto de hino mais, tem. Tu é 320, não vai ter o hino que tu gosta. E depois, esse meu livro, Teologia Sistemática, não é um curso teológico completo, é uma síntese, é uma introdução de cada matéria teológica, vai do Gênesis, da fundação do mundo até o juízo final, tá bom? Então, é uma introdução de cada matéria, tá? Do mundo teológico, por isso teologia sistemática, tá bom? Quanto que eu venderia essa Bíblia? Me ajuda aí. Eu vendi nos outros lugares, tem lugar que eu vendi por 100, lugar que eu vendi por 90, mas aqui a minha segunda casa, 50, tá bom? Pelo amém, ninguém vai comprar nada. Então deixa quieto. Então é 100 se você quiser. Então a Bíblia vai ser só 50 euros, tá bom? E o pendrive poderia vender por virgem, pelo valor de virgem, mas a Bíblia é 50. Quem é que vai dar 40 nisso aqui? Então 20 euros o pendrive, a Bíblia é 50 e o livro 10 euros. Se Jesus falou com você nesta noite, aplauda o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, por favor.